Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, comigo, Mário Menino Lopes. Hoje eu sei que tinha prometido na semana passada falar hoje sobre aquilo que mais afeta o Serviço Nacional de Saúde, isto na sequência da admissão de Marta Temido e agora, fresquinho, a recente nomeação de Manuel Pizarro como novo Ministro da Saúde. Eu quero lá ir, quero discutir essas questões todas, até para percebermos se de facto aqui Manuel Pizarro tem alguma margem de manobra ou não para fazer diferente e idealmente melhor, mas eu acho que há aqui outro tema que merece a nossa atenção, especialmente porque vai afetar muita gente, sobretudo pensionistas, que é o tema da inflação. Há aqui dois ângulos que me parecem interessantes de abordar. Primeiro, esta jogada de propaganda de total aldrabice do Governo a propósito dos programas de apoio, que na verdade foram um cavalo de Troia para cortar as pensões no futuro, mas já lá vamos. E depois o problema maior, que é o problema macroeconómico, que é a consequência da inflação. Primeiro, o que é que motivou esta inflação e, segundo, como é que esta inflação irá acabar. Eu também já falei disso no passado, chamei aliás essa edição, disse que vinha aí o diabo e uma vez mais vou, enfim, agora que de facto as coisas estão a acontecer tal como previsto, vou voltar a esse tema. Começando então pelo início, começando com a questão de António Costa, o que se passou com as pensões, o Camilo já falou um bocadinho nisso, mas vale a pena voltar a recordar. O que se passou com as pensões é que, de acordo com a lei em vigor, se ocorresse um aumento portanto, cumprindo aquilo que é a lei, por causa da inflação dos 8, 9%, no próximo ano as pensões seriam automaticamente atualizadas a uma taxa idêntica à taxa de inflação de 8 e 9%. E o que está aqui em causa é um aumento, sim, mas um aumento inferior a essa taxa de inflação. Portanto, o que isto significa é que, em termos reais, na verdade, os pensionistas estão a perder poder de compra. Ou seja, se a pensão dos pensionistas aumenta 2 ou 3 ou 4% que seja, mas os preços estão a aumentar 8 e 9%, então os pensionistas estão a perder poder de compra porque o aumento nominal da pensão, portanto o valor que eles recebem todos os meses, não compensa o aumento no preço dos bens que eles têm de comprar. E portanto isto é um corte, enfim, nós na gíria de economia chamamos isto uma ilusão monetária, porque as pessoas não se apercebem do que está a acontecer, mas isto é um corte real nas pensões. Porquê é que isto foi possível? Isto foi possível porque estamos, de facto, num cenário que já não vivíamos há muitos anos, de inflação elevada. Na verdade, há gente que, desde que tem memória, não sabe sequer o que isto é, estes aumentos contínuos de preços, especialmente o pessoal mais novo. E esta aqui, a inflação, tem sido um bocadinho vendida como uma consequência da guerra, uma consequência da invasão da Ucrânia, uma consequência também das sanções económicas, mas isso não é de todo uma boa explicação para este fenómeno de inflação. Obviamente que isso não ajudou, que isso fez aumentar o preço da energia, mas, na verdade, aquilo que motivou esta inflação foi o comportamento dos bancos centrais, especialmente nestes anos de pandemia em que houve um enorme estímulo monetário, houve muito dinheiro a ser injetado na economia com um propósito, que era estimulá-la, mas que agora teve esta consequência que, na altura, alguns economistas alertaram que poderia acontecer, mas que os bancos centrais diziam que valia a pena correr esse risco para evitar uma recessão económica. E desde que a inflação começou a aumentar, é engraçado ver o comportamento dos bancos centrais. Se recordarem, inicialmente havia uma espécie de uma negação de que, de facto, havia aqui episódios de aumento de preços, de inflação. Posteriormente, já havia aqui um reconhecimento de que, de facto, havia um aumento dos preços, mas que era um fenómeno puramente transitório e, portanto, eventualmente a coisa iria resolver-se. Mais tarde, quando de facto se percebeu que não era de todo transitório, já houve aqui este reconhecimento que havia mesmo um fenómeno de aumento generalizado dos preços, mas que não deveria haver aqui uma grande resposta para não causar uma recessão, e também se excluiu, os bancos centrais excluíram a hipótese de uma estagflação,
e uma estagflação é um cenário em que a economia tem elevada inflação, o que tipicamente acontece quando o mercado de trabalho até está com baixas taxas de desemprego, portanto há muita procura agregada, pessoas com dinheiro disposto a gastar e, portanto, isso tem um efeito sobre os preços, mas, no entanto, temos aqui também um cenário de estagnação económica, daí o nome estagflação. Estagnação económica mais inflação. Os bancos centrais disseram que isso não iria acontecer, estava fora de hipótese e agora já começam a reconhecer. Em relação à recessão, também diziam que não se podia aumentar as taxas de juros porque o objetivo era justamente evitar que houvesse uma recessão económica, mas agora que a inflação está com os valores que está, os bancos centrais já reconheceram e finalmente o Banco Central Europeu reconheceu que tinha que aumentar as taxas de juros para tentar aqui controlar o efeito deste imposto escondido, que é altamente regressivo, aliás, afeta sobretudo aqueles que têm menores rendimentos, porque estão menos protegidos da inflação, têm menos instrumentos para se protegerem da inflação, que é este imposto escondido que é a inflação. E agora o que os bancos centrais dizem é sim, vamos aumentar as taxas de juros, mas isso não irá causar uma recessão económica. Ora, eu fiz uma breve pesquisa para ver se na nossa história houve um fenómeno, um momento de elevada inflação que tenha sido resolvido não por uma contração da procura, leia-se uma recessão económica, mas por uma expansão da oferta. Ele até poderá existir, eu confesso que não encontrei. Tipicamente, um fenómeno de inflação segue-se um aumento das taxas de juros e esse aumento das taxas de juros vai fazer diminuir a procura agregada e, portanto, o consumo, o investimento das empresas e das famílias, e é por causa disso que depois os preços começam a moderar-se, de certa forma, justamente porque há aqui uma contração da procura, do consumo das famílias, do investimento das empresas. E, portanto, como já tinha dito no passado, e infelizmente, naturalmente, é muito natural que se avizinhe aí uma recessão económica, as pessoas já estão a sentir na sua carteira com o aumento das taxas de juros, já estão a sentir o aumento das rendas que têm de pagar para quem tem um crédito à habitação, e isso só agora começou. Portanto, só agora a Euribor está a aumentar e a inflação continua alta, portanto a tendência é que continue a aumentar também. E, portanto, termino reforçando aqui esta ideia de que não é querer agoirar, é apenas fazer aqui uma análise realista, que muito provavelmente teremos uma grande recessão económica e que este episódio de inflação permitiu aqui ao governo fazer um ajuste nas pensões, que de outra forma basta recordar o que aconteceu no período da Troika, quando sugeriu fazer esse corte, nem sequer aconteceu, e aqui esse corte está a acontecer e na verdade a maior parte das pessoas nem sequer se dá conta e portanto, enfim, se é aquele tipo de medidas que só mesmo o Partido Socialista que poderia fazer e sair incólume. Despeço-me, desejando-vos um ótimo fim de semana e até para a semana.